Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, o programa de número 168, falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, do Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcasts ou da sua carteirinha de vacinação, tá doida para receber aquele carimbinho de Covid. Sou Danilo Batista, seu host, também na expectativa da vacina, claro, somos todos humanos, e hoje a gente vai falar bastante dessa nossa bye week forçada justamente por esse micróbio maldito. E para fazer esse plantão médico, aqui temos a presença de Sammy Golds, o Germano Coutinho, o melhor de todo o Brasil. Muito boa noite, Germano. Boa noite, Danilo. Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes. É isso, estamos aqui para comentar sobre essa bye week forçada, essa situação que pegou todo mundo de surpresa, mas querendo ou não, até que veio em uma boa hora. Então vamos embora. Também na presença deste homem que infelizmente não tira férias dos Steelers, Ricardo Rezende. Muito boa noite, Ricardo. Boa noite, Danilo. Boa noite, Germano. Boa noite aos amigos ouvintes. Bom dia, boa tarde, como também diria o nosso querido Germano Coutinho, falou agora há pouco. Uma semana bem atípica, mas o atípico é quase um normal em 2020. Jogo adiado, bye week antecipada, a gente não esperava, quebra calendário de tudo, quebra calendário do podcast, a gente some porque não tem o que falar basicamente sobre o Steelers, mas estamos aqui hoje, depois de alguns dias de folga forçada para falar com vocês. Exatamente, inclusive aproveitando a deixa, é claro que a gente não teve podcast pré-jogo na semana passada, porque não teve jogo. A gente gravou na segunda-feira e publicou na terça o pós-jogo contra o Texans. Na terça-feira mesmo já tinha notícia de que tinha caso de Covid no Titans e que o jogo poderia ser adiado. Aí a gente segurou a onda para ver qual era a resolução. A gente já tinha noção que era muito difícil que o jogo fosse ser realizado na data certa, mas assim que ele fosse confirmado, a gente organizava o programa. No fim das contas, vocês não perdem nada, porque antes da semana 7, que é a nova data desse jogo, a gente grava um programa falando das expectativas para o jogo versus Titans, e ainda nessa semana um pré-jogo contra o Eagles. Essa inclusive é a pergunta de um dos nossos amigos ouvintes, que a gente já recupera quando a gente chegar no bloco das perguntas. Mas a grande notícia da semana, é claro, é o adiamento dessa partida da semana 4 entre Steelers e Titans, que se deu porque deu um surto de coronavírus dentro de jogadores e funcionários do Tennessee Titans. Para vocês terem uma noção da linha do tempo, tá? No dia 24 de setembro, e isso era a quinta-feira antes dessa semana 4, o defensive back Greg Mabin testou positivo, na verdade antes da semana 3 ainda, tá? É um jogador de practice squad, testou positivo, foi afastado pelo protocolo. Ele tinha acabado de ser contratado, estava naquela fase de testes ali para ver se conseguia integrar o elenco. 2 dias depois, dia 26, aí é sábado, o técnico de outside linebackers, Shane Bowen, também testou positivo. Ele não viajou com o elenco, mas aqui cabe um puxão de orelha na NFL, no Titans, eu não sei quem é o responsável por isso. As notícias de que ele tinha testado positivo só saíram no dia 28, que é segunda-feira, depois que o Titans enfrentou o Minnesota Vikings na semana 3. Aqui é sacanagem. Se você já sabe que o cara testou positivo, você já avisa para que o protocolo comece a agir. Mas enfim, ele foi afastado, não viajou. A NFL tem todo um protocolo de contact tracing. Todo mundo que está dentro das instalações dos times usa umas pulseiras que eles conseguem determinar quem esteve próximo de quem, para aí ficar testando mais atentamente quem esteve próximo de quem foi positivo. Enfim, dia 29 de setembro, isso é terça-feira, 3 jogadores e mais 5 membros do staff do Titans testaram positivo. E aqui foi a grande notícia. Aqui foi que levantou as suspeitas e as instalações do Titans foram fechadas. As instalações do Vikings também foram fechadas, porque era pouco tempo e os casos poderiam já vir antes, o Vikings também poderia estar, e começou uma bateria de testes enorme.
ninguém podia chegar perto das instalações ainda, estava realmente tudo fechado, mas a ordem era: tudo no Titans segue fechado até sábado, o Steelers continua se preparando porque teoricamente vai ter jogo. Se vai ser domingo, se ia ser domingo, segunda ou terça, é o que ainda ia ser determinado. Na quarta-feira, dia 30, o outside linebacker Kamalei Correia, até participa bastante da rotação do Titans, testou positivo, também entrou no protocolo de reserva Covid. Dia 1º de outubro, Christian Fulton, calouro, escolha alta ali do Titans, também testou positivo, mais um membro do staff que não foi divulgado. Aqui, no dia 1º, quinta-feira, é que o jogo foi definitivamente adiado para a semana 7, até então estava como segunda ou terça. Dia 2 de outubro, mais 2 positivos, 2 wide receivers, Adam Humphries, um titular, e Ken Batson. Dia 3 de outubro, sábado, o Jeffrey Simmons, uma das estrelas da linha defensiva, defensive end, também testou positivo. Dia 4 de outubro, mais um jogador e mais um membro do staff, esses não foram divulgados. E aí a NFL começou a investigação. Veja que do dia 24 até o dia 4, levou quase 2 semanas para eles começarem a investigar mais a fundo. A NFL e a NFLPA entraram nessa história. Total de 10 jogadores e 10 membros do staff. Acho que só nesta segunda-feira, dia 5, caso ontem, em relação ao dia desta gravação, é que foi o primeiro dia que não teve novos casos positivos no Tennessee Titans. Diria eu que o jogo deles da semana 5, que é contra Buffalo, também já tá meio ameaçado, tá? Mas a NFL ainda não tem notícia nenhuma a respeito. Então, até dia 1º, a quinta-feira, o Steelers foi instruído a se preparar como se fosse uma semana normal de jogo, como se eles fossem jogar domingo, segunda ou terça, e só no dia 1º é que veio a ordem, isso já de noite, acho, que veio a ordem para que entrasse uma bye week. Então mudou-se toda a configuração dos jogos. Esse jogo Steelers em Titans, em Tennessee, da semana 4, passa para a semana 7, que era a bye week original do Titans. Na semana 7, o Steelers ia jogar com o Ravens em Baltimore. Esse jogo passa para a semana 8, que é a bye dos dois times, e, portanto, o Ravens não folga mais na semana 8, folga na 7, o Titans não folga mais na 7, folga na 4, e o Steelers não folga mais na 8, folga também na 4. O Steelers foi forçado a entrar em bye week, e é esse o nosso assunto aqui. O quanto é que essa mudança afeta os Steelers? Sair de uma bye na semana 8, meio de temporada, você já desgastou um bocado os jogadores, mas tem um bom ponto para recuperar e continuar a temporada, e agora você pega ele muito cedo. Então, Ricardo, como é que fica essa situação de mudança de bye week para a semana 4? A gente, como torcedor, tá do lado de fora, a gente não gosta muito, obviamente, né? Olhando o lado como um fã do Pittsburgh Steelers, apesar de entender e super entender o contexto com que essa decisão foi tomada. Era algo inevitável, você relatou, passou toda essa linha do tempo com o que aconteceu com o Tennessee, se foi negligência, se não foi, não sei, não tá aqui para poder apontar isso. Como você falou, a NFL e a NFLPA já está investigando sobre o ocorrido, mas a gente tem que lidar com os fatos que tínhamos no presente momento, independente se foi negligência ou não. Os fatos eram, tá aparentemente tendo surto de coronavírus dentro do Tennessee Titans. Todo dia jogador testando positivo, funcionário da equipe testando positivo. Eu li que até o mesmo motorista de ônibus que transportou o Tennessee Titans, também transportou o time da Major League Baseball Houston Astros, e o motorista também deu positivo. Mais uma pessoa que aparentemente tiveram algum tipo de contato com a doença. O inimigo invisível, entre aspas, que a gente tem no mundo todo hoje. O mundo parou nos últimos meses perante o coronavírus. Seria até ingenuidade da nossa parte imaginar que em algum momento isso não iria atingir a NFL. Acredito que mais do que o questionamento a respeito do que efetivamente aconteceu, digo, com relação ao Titans, se seguiu, se não seguiu protocolos, a respeito de que a NFL, para mim, não tinha um plano de contingência com relação a isso. A NFL tanto falou ao longo da off-season que tem plano de contingência, a gente tem um comitê formado por vários ex-jogadores que podem
e que vão sugerir planos alternativos para caso a NFL seja de alguma forma prejudicada pela pandemia que estamos vivendo, se mostrou totalmente perdida na hora, com informações extremamente desencontradas. Jogo não vai ser domingo, vai ser segunda, jogo vai ser terça, não vai ser mais segunda, não vai ser terça, jogo vai ser só na semana 7, o jogo tá adiado, Steelers treina, Steelers não treina. O Steelers soube dessa notícia na quinta-feira, quando tava todo mundo no CT treinando, porque era uma ordem da NFL eles fazerem esse tipo de atividade. Então pareceu tudo muito fora de sincronia. Eu sei que a situação é delicada, mas novamente o que eu tô questionando aqui é até que ponto a NFL realmente estava pronta para esse tipo de situação. Aparentemente não estava. Tava todo mundo contando que os 32 times seriam extremamente responsáveis e que não estaria sujeito a esse tipo de situação. Aconteceu, paciência, o Steelers, no final das contas, a gente sabe que acabou tendo uma bye week antecipada e não da melhor forma possível. Foram 3 dias de folga, quando a própria NFLPA, no acordo geral da liga, lá o CBA, prevê que são 4 dias. O Tony foi até questionado a respeito disso e meio que falou, a gente entende que é uma situação especial, então não tem problema isso acontecer, o pessoal ter os 3 dias de folga. E o Tony também, ele segue muito nessa mesma linha. Não adianta a gente ficar aqui chorando, reclamando, ele até falar, is what it is. É o que a gente tem que lidar agora. O Raymond Foster, até na semana passada, comentou no Twitter, falando que o que Mike Tomlin provavelmente deve ter dito no vestiário quando anunciou a decisão a NFL não tá absolutamente nem aí pra bye week de vocês, se vai ser agora, se vai ser depois, se vai ter bye week, se não vai ter bye week. A NFL quer saber que vai ter jogo. Ela não tá nem aí se você ia viajar com sua família, se você quer descansar 1, 2 dias, ela não tá nem um pouco preocupada com isso. Então, não adianta a gente ficar aqui lamentando ou fazer alguma coisa nesse sentido, e conhecendo o Tony, muito provavelmente ele deve ter seguido nesse ritmo mesmo. Então, paciência. Entendemos, eu particularmente entendo, na verdade, diante da situação, o ocorrido, eu só questiono os planos e a organização da NFL por trás disso. Tinham talvez alternativas melhores que já eram para terem sido pensadas anteriormente, aparentemente não quiseram levar muito à frente. E agora tá aí, toda semana vamos estar sujeito a ter esse tipo de situação. Aconteceu uma vez, beleza, se acontecer de novo, como é que vai realocar essa nova partida, entendeu? Mas paciência, vamos lidar com o que a gente tem, ficar feliz que todo mundo no Titans se recuperou, tá bem aparentemente, todo mundo recuperado, e seguir a nossa temporada, que agora são 13 jogos consecutivos até o final do ano. É exatamente isso, Ricardo. Você deu o testemunho perfeito. O mais importante pra gente é saber, qualquer questionamento que seja, é com os protocolos da NFL depois que aconteceram os casos, e não ficar questionando o que é que o Titans pode ter feito para mexer nessa história toda. E, inclusive, foi nessas perguntas para Mike Tomlin que surgiu o famoso We Don't Care, né? Que obviamente já virou camiseta em alguns grupos lá de Pittsburgh, porque a turma não perde tempo. E tu lembra qual era a pergunta específica que disse We Don't Care? O Tony, ele foi questionado justamente a respeito do que ele acha da equipe ter que jogar os 13 jogos consecutivos agora e meio que sair como um grande prejudicado dessa decisão. O Tony arregalou aqueles olhos grandes dele e falou bem claramente: we don't care. A gente não se importa, a gente não tá nem aí. É o que é a situação que a gente tem que lidar. E a NFL não tá absolutamente nem aí para o que o Tony acha, o que os jogadores do Steelers acham, o que a direção do Steelers acha. O Eric Ibon reclamou no Twitter: eu marquei viagem com meus filhos na bye week. A NFL tá absolutamente nem aí para isso. Só quer saber que o cara esteja lá presente jogando toda semana. É isso que a NFL faz no final das contas, né? Chase Claypool pediu para a galera do Titans
reembolsar o jantar de calouros que ele teve que pagar. É exatamente isso. Não tem o que fazer. Assim, você, amigo ouvinte, torcedor dos Steelers, que já tá acostumado a ver entrevistas do Mike Tomlin, quando a gente fala que ele disse "We don't care, it is what it is", eu tenho certeza que você consegue visualizar Tomlin fazendo isso, de tão comum que é. Porra, não é à toa que tem "The Standard is the Standard" colado dentro das instalações do Heinz Field, porque é assim que funciona esta franquia. Um outro grande impacto dessa história inteira é que não só o Steelers vai fazer 13 partidas seguidas, como também vai pegar uma sequenciazinha brutal nesse meio de temporada aí. 3 jogos fora em sequência, e aí eu perdi a informação, Ricardo. Isso é histórico pro Steelers, isso é histórico pra NFL, jogar 3 vezes seguidas fora. E só para citar, os jogos são em Tennessee contra o Titans, em Baltimore contra o Ravens e em Dallas contra o Cowboys, semanas 7, 8 e 9. Informação de que jogar 3 partidas consecutivas fora de casa é algo histórico não teria agora, mas eu acredito que não, Danilo, porque em anos anteriores eu lembro de sequências do Steelers jogando 3 partidas consecutivas fora de casa. Isso já aconteceu, não é comum, obviamente, mas já aconteceu. O que temos de história, na verdade, é que por conta do adiamento da viagem para Tennessee, o Steelers vai ter 4 jogos consecutivos em casa. Teve jogo contra Broncos e Texas, Titans seria fora, não vai ter o jogo, foi bye week. E agora tem Eagles e Browns nas próximas 2 semanas, ambos os jogos no Heinz Field. Então, pela primeira vez, desde que quando se tem esse tipo de informação, que é 1968, o Steelers vai jogar 4 vezes consecutivas nos seus domínios. Isso sim, quem for buscar na NFL historicamente, acho muito improvável que um time tenha jogado em casa as 4 vezes, 4 partidas consecutivas. Pois é, e se torna uma sequência, as 3 fora, no caso, se torna uma sequência bem pesada, mas não tem o que fazer. É isso que a NFL deu pra gente, é isso com que a gente vai ter que lidar. Não, ele mal compensa, assim. Você vai ter 3 fora, é claro, você vai ter 4 em casa, depois 3 fora, e aí na frente de sequência mesmo só tem 2 em casa, que é recebendo Baltimore e Washington, semanas 12 e 13, mas enfim, isso é normal de uma temporada na NFL. Com essa bye week na semana 4 e com o que a gente já observou dessa temporada até agora, Ricardo, alguma coisa muda nas tuas previsões? Algum time que você tinha certo que era uma derrota melhorou muito, piorou muito e pode ser uma vitória? Ou algum time que você tinha uma vitória tranquila complica demais a situação? Eu lembro que a gente estava torcendo nesse último Sunday Night pro Philadelphia Eagles para eles não virem zerado, que aí era um jogo muito provável de ser um trap game, né? Graças a Deus, graças a Deus. Ainda bem que o Eagles venceu e o Eagles ainda é líder da sua divisão. Perfeito, ótimo. A confiança já aumentou mais de 100% que vamos vencer essa partida. Eu não diria que preocupações subiram ou desceram com relação ao restante do calendário, Danilo. Porém, eu queria destacar um ponto com relação a essas 3 primeiras semanas, podemos dizer. Tanto o Browns, nossos adversários de divisão, podemos dizer, o Browns, Bengals e Ravens, estão pegando os times nesses primeiros jogos meio que ainda, como é que eu posso falar? Buscando seu equilíbrio perfeito, porém tem potencial de melhorar. A gente vê o Washington Redskins, por exemplo, o Redskins já pegou o Browns, já pegou o Ravens. O Redskins está uma desgraça com o Dwayne Haskins como QB. Quando a gente for pegar o Redskins um pouco mais na frente, talvez a gente veja a volta do Alex Smith, não sei, tem o Kyle Allen lá também, que mostrou alguns flashes com o Carolina Panthers já na NFL. E o Redskins é um time que tem jogadores de skill position no mínimo interessantes, como Terry McLaurin e tudo mais, e contra Browns e contra Ravens, obviamente, bem de perto o potencial dos seus jogadores foram aproveitados, porque o Dwayne Haskins ainda está em uma curva de aprendizagem. Talvez a paciência esteja acabando daqui a pouco e bote um QB como Alex Smith,
que possa dar um pouco mais de trabalho. E aí, quando for dar um pouco mais de trabalho, já vai ter passado por alguns adversários de divisão e chegou na gente. O time talvez um pouco mais estruturado. O Bengals já pegou um Jaguars meio complicado também nessa última partida. Talvez o Jaguars seja um pouco mais estruturado daqui para lá. Então, ou seja, acho que os nossos adversários de divisão, de forma geral, tiveram algumas vitórias nas primeiras semanas e não estou falando que foram injustas, foram boas, porém que a gente pode pegar esses mesmos adversários em cenários diferentes um pouco mais na frente na temporada. Então só fica esse ponto de atenção mesmo. Provavelmente o Dallas Cowboys, que o Browns anotou 49 pontos no domingo, não vai ser o Dallas Cowboys que a gente vai enfrentar daqui a pouco. Eu tenho plena certeza disso. Alguma coisa vai acontecer no Dallas Cowboys. O Dallas Cowboys não vai ficar cedendo 35 pontos todo jogo. E o Browns já foi lá e garantiu a carimbada dele nessa defesa terrível que o Cowboys até então mostrou na temporada. Daqui para semana 9, que é quando vai ter o jogo, provavelmente o Cowboys já vai ter algum tipo de ajuste, seja por bem ou seja por mal. Alguma coisa vai acontecer, então plena certeza. E aí pode ser que seja um jogo um pouco mais complicado, entendeu? Então a observação que eu faria no calendário era perante a isso. É isso. Uma das minhas duas observações seria exatamente o Dallas Cowboys. Eu acho que eles ainda têm que melhorar em termos de defesa. O ataque tá em altíssimo nível como a gente esperava, mas a defesa deve encaixar um pouquinho mais até lá, até porque pior do que tá não dá. Ela tá cedendo os últimos 3 jogos 38 pontos por jogo em média. Isso é ponto demais, não tem time profissional na NFL nenhum que se sustente desse jeito. Tá? E mesmo assim eles estão a, sei lá, a meio jogo da liderança da divisão, porque o Eagles tem um empate com o Bengals, coisa que o Cowboys não tem. Ambos estão com uma vitória só. O outro time que... Eu só fazer uma correção, Danilo, por favor, que é uma coisa que eu me confundo ainda. É o Washington Football Team, não é o Washington, velho. Ah, verdade. Nem percebi, inclusive. É o Washington Football Team, perdão, gente. Eu ainda tô tentando me acostumar. Pô, e essa temporada a gente não tem Las Vegas Raiders, pra dar mais misturada ainda. São as duas novidades de nome. Enfim, o Cowboys tem essa novidade, tem essa diferença. O Buffalo Bills é um time que a gente esperava que fosse vir forte, mas eu não achei que eles fossem ficar 4-0 assim, no começo da temporada. Não achava que Josh Allen fosse tá jogando o nível que ele tá jogando. Achei que o crescimento dele ainda fosse ser um pouco mais gradual. Então esse jogo fica ainda mais perigoso, já que a gente enfrenta Buffalo 13 de dezembro, semana 14, em Buffalo, e é de noite ainda, o que certamente vai ser um jogo frio pra dedéu. Vamos lá, Ricardo. Semana passada a gente teve, porque estava em preparação para jogo. Essa semana a gente também teve a gloriosíssima Tomlin Tuesday. Dessa vez é realmente falando do próximo jogo, o que é que tem de expectativas de Mike Tomlin, de novidade que ele apresenta pra gente. Gloriosíssima Tomlin Tuesday, que na semana passada foi pela noite. Hoje foi no seu tradicional horário pela hora do almoço. O Tony, como já é clichê nas suas entrevistas, rasgou elogios ao Philadelphia Eagles, que a campanha não reproduz o que o time exatamente é na temporada. A equipe está com muitos problemas na posição de wide receiver, que o time fez a sua parte durante a off-season e investir na posição. Escolheram Jalen Reagor, todas essas coisas de sempre que a gente já conhece, do Tony elogiando e muito o adversário. Individualmente ele destacou o nosso queridíssimo fresco Miles Sanders, que é da região lá da Pensilvânia, cidade próxima a Pittsburgh, que gostava muito do jogador na época do draft e tudo mais, mas era de se imaginar, mas o de fato era um running back que chamou muita atenção no draft do ano passado. Ele rasgou elogios ao Avonte Maddox, que era um cornerback da Universidade de Pittsburgh, e inevitavelmente Steelers e o Pittsburgh Panthers da NCAA dividem o estádio, dividem instalações, então acaba tendo uma relação e um contato muito próximo entre as duas equipes. Então Tony disse que conhece o Avonte Maddox, sabe que ele é um menino muito bom, elogiou ele individualmente,
e nos elogios mais, podemos dizer, sinceros que ele podia fazer nessa coletiva, ele obviamente destacou a boa linha defensiva do Philadelphia Eagles, que dentre os nomes tem o nosso queridíssimo Javon Hargrave, que está lá na Philadelphia agora e está doido para aplicar uma lei do ex no domingo. Destacou, disse que ele, mais do que ninguém, conhece o Hargrave, foi ele que selecionou o Hargrave no draft, apesar de ter apontado que o Hargrave está jogando de uma maneira bem diferente do que era em Pittsburgh. O esquema do Eagles é de fato um pouco diferente mesmo. O Eagles joga com 4 jogadores na linha defensiva, o Steelers joga essencialmente com 3, o Snap jogou com 2 jogadores na linha defensiva, e que o Hargrave não está jogando como nose tackle, que era uma função basicamente que ele fazia aqui no meio da linha sozinho, e lá ele tá jogando como defensive tackle, e isso favorece o jogo do Hargrave, porque o mismatch para ele fica um pouco mais favorável, porque é basicamente 1 contra 1, e aí ele disse que tem que ter um pouco de atenção a isso. Destacou que o Philadelphia Eagles teve 13 sacks nos últimos 2 jogos, se as contas dele não tão erradas, ele até falou isso, e que vai traçar o plano de jogo, obviamente, para poder preservar ao máximo o Big Ben. No lado ofensivo, além do Miles Sanders que ele falou agora há pouco, ele destacou eventualmente o Carson Wentz e o Zach Ertz. E o Tom, ele foi questionado qual o grau de acompanhamento que ele tem dentro do Carson Wentz, e ele foi sincero, como geralmente ele falou que não são jogadores que a gente está acostumado a assistir filme todo ano. A gente enfrenta o Eagles uma vez a cada 4 anos. Eu não perco meu tempo assistindo tape do Eagles quando eu tenho um Lamar Jackson para enfrentar 2 vezes ao ano, um Baker Mayfield para enfrentar 2 vezes ao ano, ou seja, muita coisa do Baker Mayfield, é claro. Mas vocês entenderam o recado aqui. Mas que obviamente nessa semana e parte da semana passada, quando viu que teria a bye week, ele procurou focar e se inteirar muito do que o Carson Wentz pode fazer dentro de campo. Entre as perguntas que ele recebeu, teve 2 que chamaram minha atenção, e até fiquei surpreso que finalmente perguntaram a respeito disso pro Tony, que é sobre a utilização do Vince McDonald. Foi o Mark Kaboly do The Athletic que perguntou para ele. Obviamente nenhuma resposta que venha esclarecer a respeito do Vince McDonald. Só falou que é um jogador que é muito versátil, jogador muito valioso nos bloqueios, um jogador que ele gosta no jogo aéreo, e que pelo último jogo dele merece mais tempo de jogo, podemos dizer, para o final da temporada, e que ele é definitivamente um cara titular no Steelers. E essa pergunta veio muito porque a gente viu que o George Kittle fez na partida contra o Eagles no domingo, agora no Sunday Night Football. Foram 15 recepções, mais de 150 jardas e um touchdown. E aí, logo em seguida, o Tony foi questionado se os tight ends seria uma arma que ele iria explorar nessa partida. E o Tony também foi sincero, falando que ele não falou com essas palavras, obviamente, mas existem tight ends e existe o George Kittle. O George Kittle é um jogador espetacular, é um jogador muito diferenciado, e que ele não julga que o desempenho de George Kittle foi bom por ele ser um tight end, e o Eagles teria problemas para poder marcar o TE, e o problema foi realmente o George Kittle ser uma besta gigantesca, um jogador extremamente competente, que é muito mais mérito dele do que uma dificuldade do Philadelphia Eagles em marcar os tight ends. Então ele foi mais nesse sentido. E a outra pergunta também que eu fiquei surpreso, na verdade mais com a resposta agora do que com a pergunta, foi que ele foi questionado a respeito do Dustin Colquitt, e como é que tá a avaliação do Panther, veterano, extremamente competente, veio para cá com a expectativa de trazer uma estabilidade da posição, coisa que a gente não tinha basicamente com o Jordan Berry nos últimos anos. Era sempre uma emoção. E o Tomlin, que geralmente é bastante político nessas respostas,
ele foi bem claro falando que o Colquitt não está onde eles esperam que o jogador esteja. Tinha expectativas para a contratação dele e que o Colquitt ainda tem o que melhorar, que eles estão preocupados sim com os números do Panther, que novamente sempre foi muito regular, sempre foi destaque pela liga como um dos melhores da posição, podemos dizer, e que teve 3 primeiros jogos bem fracos aqui em Pittsburgh. Então, é um ponto a se acompanhar. Eu não acho que o Steelers já vai chegar e dispensar o Colquitt agora, mas se não tiver alguma reação, não é algo também que eu não ficaria totalmente surpreso. A gente tá falando do Steelers, né? Então não vou falar que o Steelers vai ter um jogo ruim no domingo, o Colquitt, que ele já vai ser dispensado, não. Mas a pressão tá lá e a gente sabe que pro Tony vir falar em público a respeito disso, porque de fato a cobrança está existindo para que o jogador se desempenhe o que é esperado dele quando foi contratado. E a última notícia que a gente tem para comentar, para uma semana de bye week, a gente até tem bastante assunto, é que o estado da Pensilvânia liberou presença de torcida no estádio. Só confirma para mim, Ricardo, se é o estado da Pensilvânia ou se é a cidade de Pittsburgh em si, e o Heinz Field poderá ter um público de até 7.500 torcedores, mas para o próximo jogo vai ter em torno de 5.500, como é que ficou essa história aí? Foi a Pensilvânia, na verdade, o governador Tom Wolf, agora pela tarde, liberou a presença de eventos esportivos no estado da Pensilvânia e outros eventos também, não necessariamente sejam esportivos, porém que tenha no máximo ou 20% da capacidade do local ou no máximo 7.500 pessoas. E o Steelers vai começar com 5.500 torcedores presentes no Heinz Field já no domingo. Nos bastidores, eu não tenho nenhuma informação disso, ninguém tem informação. Não pode se afirmar que aconteceu isso. Uma opinião e a impressão que eu tenho com base nas últimas semanas. A direção do Steelers vinha pressionando bastante o governo local para poder liberar a torcida no Heinz Field. Todo momento antes do jogo, o Art Rooney chegava com uma mensagem falando que gostaríamos muito de ter vocês aqui, estamos fazendo nossos esforços para poder recebê-los e com segurança e tudo mais. Então, na semana passada, o Steelers já havia divulgado a nota que estava em contato com as autoridades de saúde do estado da Pensilvânia para poder ver a possibilidade de receber torcedores. E hoje, terça-feira, dia 6 de outubro, sai a notícia oficial de que o Steelers vai poder receber 7.500 pessoas no Heinz Field. Nesse primeiro momento, 5.500. Esses 2.000 ficou como uma margem, levando em consideração todo o staff que exige um jogo de futebol americano. Jogadores, equipe de TV, juiz, membro da NFL, essas coisas todas, obviamente não chega a 2.000 pessoas, provavelmente, não chega mesmo, mas está levando em consideração 5.500 e que teria o restante em staff para poder dar conta do jogo. Então o Steelers é mais um time que libera presença de torcedores no estádio. A nota padrão divulgada que vai ter que cumprir distanciamento social e que todo mundo tem que ter máscara, proibida aglomeração fora do estádio e tudo mais. Mas, pelo menos para mim, ainda não era o momento certo para nenhum time na NFL ainda tá recebendo público. Eu vi que o Bengals já tá ampliando a capacidade de pessoas no estádio lá em Cincinnati para poder receber os jogos, tudo mais. Mas com base nas notícias e pelo que a gente já conhece do vírus, levando em consideração até o próprio contexto da NFL, que já deu até jogo nosso, ainda não seria o momento ideal para podermos liberar gente no estádio. Que todos se cuidem e vamos pelo menos aproveitar o jogo que vai acontecer dentro de campo. Perfeitamente, eu tô 100% com você de que não era hora de ter público em lugar nenhum.
Se você pegar o que aconteceu no estádio da Universidade de Georgia, por exemplo, tem todos os protocolos, tem distanciamento, tem público reduzido. Eles estavam entre 30% e 50%, já não recordo o número. E aí, alguns takes você olha e tá coisa de uma fila assim, uma coluna assim, duas colunas não, de assento. Mas quando a câmera focou no setor de estudante, completamente lotado, aglomerado até o talo, sem distanciamento nenhum. Então, boa sorte, que vai ser uma grande luta. E além de tudo, Danilo, levar em consideração, esquecer só o contexto do estádio, que vão ser 5 mil pessoas lá, todo mundo bonitinho, como tá se desenhando, distanciamento, todo mundo máscara, mas existe toda uma logística para você se movimentar pela cidade. Você vai aumentar o pico de movimento na cidade de Pittsburgh, que não é grande, assim, não é uma megalópole, podemos dizer, espalhando gente de todos os cantos da cidade, indo em direção ao Heinz Field. Transporte público vai estar lotado, inevitavelmente algum restaurante pela região vai ter o seu movimento, um pico mais alto do que se fosse não tivesse o jogo. Enfim, tem toda uma logística por trás, e essas 5.500 pessoas que vão se concentrar de forma, vamos lá, segura dentro do Heinz Field, não necessariamente vai estar passando por caminhos que exijam um protocolo de segurança para ter um jogo de NFL. Então, é preocupante. Não é um momento, de fato, pra gente, não era o momento de estar pensando sobre isso, mas, como o Tony diria, is what it is. Foi a decisão que tomaram. Torcer e espero que todos fiquem muito bem de saúde que forem envolvidos nessa questão. Muito bem, vamos para as gloriosas, aguardadas e sempre queridas perguntas da audiência. Temos finalmente o retorno de Germano Coutinho à nossa presença. As máquinas permitiram que esse homem voltasse para a luz. Eu já começo com você, Germano. Antônio Oliveira, Igor Ribeiro, Gabriel Cerqueira, Gabriel Ogawa, J. Júnior, Rodson Alexandre, o Iago, todos perguntam de uma forma ou de outra qual é o impacto de ter uma bye tão cedo e de ter 13 jogos seguidos. Já que você não estava participando da discussão do nosso tópico aqui, qual é a sua opinião nesse caso? Bom, primeiro eu gostaria de mandar um grande abraço para o meu amigo Rodson. Conversei muito com ele sobre a questão da jersey do Black Yellow. Espero que ele tenha recebido a jersey dele da maneira correta. E quanto à pergunta, cansaço. O principal problema vai ser o cansaço, porque realmente 13 semanas seguidas é uma coisa muito complicada para qualquer time, realmente para qualquer time. Dentre as possibilidades, eu creio que foi uma decisão acertada da NFL em realmente adiar esse jogo, enfim, trocar a bye week. Era o jeito. Não estamos aqui para discutir se a NFL devia ter uma outra, ou melhor, um outro plano, mas diante do que nos foi apresentado, diante do que a NFL pode fazer, ou seja, dentro das possibilidades, creio eu que foi o melhor. Então, o meu maior problema, pelo menos o que eu vejo é esse, é o cansaço dos jogadores por terem 13 semanas seguidas. E assim, estamos numa situação, ou melhor, estaremos numa situação, creio eu, onde um jogo vai poder fazer a diferença. Então, é tentar rezar para que a gente não seja muito afetado com isso, mas o principal, na minha opinião, é o cansaço. Perfeito. Ricardo, pergunta do Dossiê Antifa. O Steelers estava se preparando para enfrentar o Tennessee Titans e agora muda para enfrentar o Philadelphia Eagles. Questões de esquema, principalmente defensivo, trazem muito impacto na preparação? O Tony até falou a respeito disso hoje e vou usar as mesmas palavras dele, porque acredito que faça sentido e não. A preparação para o jogo contra o Eagles não foi nem um pouco prejudicada. Pelo contrário, o Tony disse, olhando no lado positivo, a gente ganhou um dia extra para poder trabalhar, que foi na segunda-feira, que por ter tido a bye week, então tem mais dias para poder focar
no adversário, e ainda falou que o jogo contra o Titans não foi cancelado da temporada, ainda vai acontecer em algum momento. Esse momento vai ser, tudo indica, na semana 7, até então é a data oficial do jogo. Acredito também que vai acontecer nesse dia. Então, o que já se viu do Titans na semana anterior vai ser aproveitado para quando forem enfrentá-los daqui a pouco, de fato. Então, não prejudica em nada a preparação. Maravilha, Germano. Léo Badalotti pergunta: o grupo de wide receivers do Steelers até aqui tá atingindo as expectativas, tá superando, tá abaixo? O que você acha? Olha, creio eu que está atingindo as expectativas. Eu não chego a dizer que está superando, apesar de que, se a gente for levar em consideração o parâmetro do ano passado, isso com certeza está sendo feito. Mas, diante da situação atual, creio eu que a gente esteja apenas atingindo as expectativas. O Juju está sendo um dos melhores jogadores de slot da NFL. O Diontae Johnson está tendo uma temporada mais ou menos, digamos assim, porque ele tem tido alguns erros que não são normais dele, mas em outros momentos ele mostra porque ele é diferenciado. O James Washington tá tendo uma temporada, vamos dizer assim, até que assim, sem muito destaque, mas sinceramente não tá fazendo falta. Ele pelo menos não tá comprometendo, apesar de que eu realmente acredito que ele seja um bom jogador. E o Chase Claypool tá aí, o rookie, teve aquela belíssima recepção, o toe drag, teve aquela ótima recepção também para touchdown de 80 e poucas jardas ou 70 e poucas jardas. Então, assim, eu não vou chegar a dizer que eles estão superando, não. Eu acho que eles estão atingindo as expectativas. Eu tô gostando até o momento. Eu posso fazer um contraponto. Deixa eu só lhe pedir para adicionar nessa história. Quando você fizer o seu contraponto, você fala especificamente sobre Chase Claypool. É a pergunta do Renato Cardona, se ele tem potencial para chegar no nível que o glorioso, o não tão glorioso, aliás, ex-camisa 84 jogava. Beleza, ok. Eu entendo os pontos que o Germano levantou. Eu não vou criticar nunca o corpo de wide receiver, muito pelo contrário. Só quero levantar, na verdade, o ponto que a gente vê pela NFL muitos e muitos times, de forma correta, obviamente, com seus investimentos altos na posição de wide receiver. Tem sempre um jogador muito bem pago para poder ter essa posição, e alguns times são dois wide receivers muito bem pagos para poder cumprir com a sua função. E dada o cenário do Steelers na posição do wide receiver, que são jogadores bastante novos, uma média de idade bem abaixo, não tenho essa informação aqui 100%, mas é um time que tem jogadores bem novos dentro da posição. Eu diria que, pelo que eu esperava, sinceramente, tá superando um pouco. E eu acredito que o trabalho do Ike Hilliard, o novo wide receiver coach, merece já ser bem destacado. Eu já consigo identificar alguns pontos dentro dos wide receivers, principalmente em conseguir jardas após a recepção. A gente viu o James Washington na semana contra o Giants recebendo a bola ali dentro da linha de 5 jardas e carregando jogadores defensivos. A forma como ele carregou acredito que seja um impacto do trabalho do Ike Hilliard. A gente viu o Juju contra o Texas se esticando todo para conseguir um first down logo no início da partida. Eu também acredito que seja já coisa do Ike Hilliard. Então, acredito que dentro do que a gente esperava, e é óbvio que a volta do Big Ben ajuda bastante, e isso eleva completamente o nível da posição como um todo, mas pelas expectativas que se tinha para a posição, inclusive o Pro Football Focus fez um ranking e botou o corpo de wide receiver do Steelers na parte de baixo, do meio para baixo da tabela, pelo menos nos nomes, eu acredito que esteja superando. Eu sei que o Diontae Johnson tem, de fato, os seus problemas com drop. Já teve dois fumbles, um retornando punt e outro em um eventual handoff, mas ao mesmo tempo eu também acredito que seja isso, porque ele é o wide receiver mais envolvido
da equipe. Quanto mais você toca na bola, mais sujeito a erros, de fato, você vai estar. Para ter noção, pelo menos até a semana 3, onde a gente tem informação, o Deontay Johnson era basicamente o segundo wide receiver mais acionado da NFL, só atrás do DeAndre Hopkins. Quanto mais você for acionado, de fato, estaria mais sujeito a isso acontecer. Então, para mim, eu estou muito positivamente surpreso, e isso tudo é só para dar um destaque muito positivo pro Ike Hilliard. Perfeito. E Claypool? Repete a pergunta, Danilo, para eu... Se Chase Claypool é do Renato Cardona, Chase Claypool tem potencial para chegar a AB, o mesmo nível que Antonio Brown jogava pelos Steelers? É muito cedo para fazer qualquer projeção com o Claypool, apesar do início dele ter sido extremamente positivo para um rookie que não teve training camp, basicamente, não teve pré-temporada para se adaptar à NFL. A adaptação dele foi quase instantânea, isso é extremamente positivo, mas por mais que eu não suporte a imagem do ex-Camisa T4, o ex-Camisa T4 fez temporadas dignas e estava caminhando para ser um dos melhores wide receivers da história da NFL. O Claypool tem que fazer muito ainda para poder ter esse tipo de projeção. #calma com o menino. Muito obrigado, Germano. Léo Lima pergunta qual é o problema da secundária dos Steelers. Facinho, né? A gente já comentou isso em programas anteriores, então não vou nem me alongar muito. O Ricardo, inclusive, passou pano para a secundária. Mas é aquela coisa, assim, resumindo, na minha opinião, pelo menos, o nível da defesa na temporada passada foi muito alto, então o parâmetro também está muito alto. O fato de que estão existindo algumas falhas na marcação, enfim, eu creio que seja como é que eu posso dizer? Que seja uma questão normal da secundária não estar indo tão bem. O Minkah Fitzpatrick não está tendo o impacto que teve ano passado, seja por uma questão de que os jogadores adversários não estão lançando a bola na direção dele, seja por outra situação. Enfim, creio eu que é uma coisa normal. E realmente é normal que a secundária não esteja tão bem quanto no ano passado. Então, não vou me alongar muito, não. E só para fazer um pequeno comentário sobre a questão do Claypool, como o Ricardo falou, não tem como fazer muita projeção, ainda mais em relação ao AB, que nos anos em que ele atua aqui, em alto nível, ele dificilmente você encontra, talvez na história da NFL, um wide receiver tão prolífico. Então, assim, a gente tá querendo comparar com um cara que fez história. A gente sabe a questão fora de campo dele, os problemas que ele teve, que ele tem, mas dentro de campo o cara era genial. Então fica impossível a gente fazer qualquer tipo de projeção do Claypool nesse sentido. Até porque o AB tinha uma coisa que poucos jogadores têm. Ele tinha uma work ethic muito forte. Muito, muito, muito forte. Então, assim, chegar no nível de work ethic que ele tinha não é nada fácil. Ricardo, Luiz Tavares pergunta aonde a gente colocaria os Steelers num power ranking da NFL nesse momento. Essa é loucura, rapaz. Power ranking é sempre algo que levanta muita polêmica. Se você quer ver textos voltados para baits, para você ter baitado, abra um power ranking que com certeza você será, na verdade, seja porque classificou um time muito acima do que ele é, e a gente sabe, ou um time que foi classificado muito abaixo do que ele realmente é. Por mais que o Steelers hoje, eu não vou botar assim em uma posição exata, por mais que o Steelers hoje esteja ainda invicto, para mim jogou bem, independente dos adversários que foram escolhidos. E os Steelers não escolhem adversário, na verdade, os Steelers jogam de acordo com o que o calendário oferece, e não tem nenhum problema. Os Steelers teve vencido de times até agora que só venceram um jogo, que foi o Broncos na semana passada contra os Jets. Então, dito isto, eu botaria o Steelers fazendo uma tierização, usando um termo bastante contemporâneo, o tier do Steelers ali no tier 2, um pouco abaixo dos top teams ainda. Top teams eu diria que são o Packers, que tá voando, o Chiefs inevitavelmente com o Mahomes,
Seahawks, por mais que teve dificuldade em 2 jogos com o Patriots, venceu com a goal line e teve pouco dificuldade para vencer Miami no domingo, mas você tendo Russell Wilson ali, ainda botaria a equipe também nessa primeira prateleira. O Bills, eu acredito que já fez por merecer também ter uma posição ali nesse meio desse tier 1 da NFL, podemos dizer. Então eu botaria esses no tier 2, a posição no máximo ali em quinto lugar em Power Rankings, acredito que seja o ideal ali, entre quinto e oitavo lugar na casa dos Power Rankings. Você, Germano, tem essa visão também? Eu tô 100% com o Ricardo. Sim, tenho a mesma visão. Na minha opinião, como o Ricardo falou, o Tier 1 seria justamente, assim, sem exatamente uma ordem, Chiefs, Packers, Seahawks e Ravens. Eu diria que seria esse Tier 1. E os Steelers estariam nesse Tier 2 mesmo, com o Bills, com o próprio Titans, com o Colts. Então, assim, eu diria que a gente tá nessa faixa. Eu creio que a gente estaria, assim, para o Tier 2, eu diria que dentre os times que eu citei, talvez o único que esteja acima da gente seria o Buffalo Bills. Eu não vejo os Titans acima e também os Colts acima. Eu acho que seria mais ou menos nesse patamar. Maravilha. Antônio Carlos Moraes faz uma pergunta difícil. Como é que se julga um Panther, Ricardo? De fato. O Panther tem que ter, acima de tudo, consistência. Foi por isso que a gente mandou Jordan Berry. Jordan Berry, ele tinha seus momentos de genialidade, que ele enfiava a bola lá atrás, e muitos momentos na temporada passada a gente ganhou jogo porque o Jordan Berry enfiava a bola lá atrás, de fato, e a defesa do jeito que estava jogando não conseguia segurar, alinhado com uma boa temporada do Chris Boswell, a redenção em 2019, a gente conseguiu de fato vencer partidas por conta disso, por das posições de campo que a gente acabava vencendo, do mesmo jeito que a gente também já perdeu jogos que o Barry fazia punts bastante curtos. Então, contra o Bills, por exemplo, o Jordan Berry fez talvez o pior punt da temporada toda. E a gente quase complicava um jogo contra o Cardinals também, por causa do Barry. Enfim, você não pode ser inconsistente antes de tudo, você tem que ser regular. E o que o Dustin Colquitt foi ao longo de 15 anos que ele tá na NFL, ele sempre foi regular, não à toa passou 15 anos com a camisa do Kansas City Chiefs. Começou lá, ficou até ano passado lá também. E aí a gente contratou ele na esperança que ele fosse ser um nome um pouco mais regular. E não é isso que está acontecendo, como a gente comentou. Além dos punts um pouco curtos, até o hang time, podemos dizer, porque a bola fica lá pendurada, tá razoável, e não à toa a gente vê constantemente o Claypool e o Justin Lane, que são os dois gunners, ficam nos opostos, chegando rapidamente no adversário a fazer o tackle. Ainda precisa ter um pouco mais de feijão e botar essa bola um pouco mais para trás. Teve punt, não lembro se foi contra o Texas, se foi contra o Broncos, eu acho que foi contra o Texas, que tava na expectativa um pouco de botar o pessoal lá atrás, na linha de 5 jardas por aí, e a bola caiu exatamente na linha de 20 jardas e era aquela posição perfeita para um punter enfiar a bola, o ataque adversário lá com as costas na parede. Já teve punts também, jogo contra o Broncos, que foi dentro da end zone e a bola já caiu basicamente no meio do campo, deixou o Broncos em uma ótima posição já, enfim. Antes de tudo, medir diretamente distância do punt, porque tem punts que manda a bola uma bomba, em um caso específico, mas que não são regulares. Eu lembro de alguns anos atrás, no meio a tantos punters que a gente já teve, o Drew Butler foi um que ele deu um punt maravilhoso na temporada regular, foi coisa assim de 70 e poucas jardas, recordes e tudo mais, destaques, a gente sustentando o Butler para ficar, porque enfiou a bola de 70 e poucas jardas em um punt e tudo mais, mas não era uma pessoa
regular, não era um cara regular dentro da posição, estava bem longe de repetir o mesmo sucesso que tinha. Então, acredito que para você medir essa posição, você só tem que ser regular e, obviamente, constantemente, por favor, enfiar ao máximo no seu adversário, pelo menos dentro da linha das 20 jardas. Para começar com as costas na parede, 20 jardas porque é a posição onde ele começaria se fosse só um touchback. Tem duas perguntas aqui que eu vou acabar envolvendo vocês dois, porque elas são mais amplas. O Luiz Tavares volta aqui para o nosso bloco de perguntas, perguntando, começo com você, Germano. A gente até falou sobre isso um pouco na semana passada, mas acho justo voltar. O 3-0 dos Steelers nesse momento é enganoso ou é real? O Steelers joga como uma equipe invicta? Eu creio que seja real. Assim, tudo bem que os adversários realmente não estão indo tão bem na temporada. O Denver Broncos, a gente, por exemplo, enfrentou com o quarterback reserva, já que o Drew Lock, ele se machucou logo no início do jogo. Qual foi o nosso primeiro jogo mesmo? Meu Deus do céu, esqueci agora. Giants. Sim, boa. O Giants na primeira rodada nos deu um certo trabalho. A gente sabe que o Giants não é um time muito bom, não tá sendo um time muito bom, pelo menos. Ainda mais depois que perdeu o Saquon Barkley, mas, enfim, enfrentamos eles com o Barkley atuando normalmente. E eles chegaram a nos dar um pouco de trabalho, principalmente no jogo aéreo, contra Houston. Na minha opinião, aquilo ali foi um jogo de pós-temporada, porque apesar deles estarem 4-0, ou melhor, 0-4, eles têm sim um potencial muito grande. Pelo menos o Watson é um dos melhores quarterbacks da NFL, um cara que deu trabalho pra gente pela capacidade que ele tem de se evadir no pocket, de sumir, de fazer chover ali dentro pra não ser derrubado. Então, assim, apesar do retrospecto ruim dos times que a gente enfrentou, eu não acho que seja um 3-0 fajuto, digamos assim. Eu realmente creio que o time tá se comportando como um time invicto. A gente tá sendo o melhor time da NFL? Não estamos. A defesa tá indo bem, o ataque tá melhorando a cada rodada, a cada semana. A gente tem que lembrar que o Big Ben vem de uma lesão que ele perdeu basicamente a temporada inteira passada. Não tivemos preseason, ou seja, basicamente a preseason do Big Ben tá sendo a temporada regular, foi esses 3 primeiros jogos. Então, assim, diante disso tudo, creio eu que o time tá se comportando bem até o momento. Passamos alguns perrengues já, coisa que é normal da nossa equipe, felizmente, contra times não tão bons como foram o caso do Giants e do Broncos, mas tô gostando. Até o momento, eu acho que o 3-0 tá refletindo bem o que a equipe vem desempenhando até agora. Só antes de passar pro Ricardo, o Germano se tocou no ponto perfeito. A pré-temporada dos Steelers está sendo, e de todas as equipes da NFL, claro, está sendo durante a temporada. As circunstâncias fizeram com que isso ficasse mais pesado ainda pro time, porque exatamente o nosso quarterback está há um ano sem jogar, basicamente. Ele machucou, que era a semana 3 da temporada 2019. Esse tempo inteiro, ele não podia mal mexer o braço, quanto mais lançar uma bola. Tá? Então, é um jogador que ficou muito tempo parado, ia precisar retornar, ia precisar de tempo. Eu tenho a suspeita que ele ia até jogar um pouquinho a mais em pré-temporada do que o padrão, justamente para tirar essa ferrugem. Mas aí, de repente, graças à pandemia, você tem que entrar do 0 a 100 de uma vez, já dentro da primeira partida da temporada regular. E assim, grandes times, o que eles fazem se está fácil, você ganha fácil. Se tem circunstâncias atenuantes, você dá teu jeito e ganha. E o que é que o Steelers fez até agora nessa temporada? Deu um jeito e encontrou formas de ganhar as partidas. Então, esquece, Ricardo já mencionou isso aqui, esquece essa história de os nossos adversários só ganharam uma partida todos somados. O problema é deles. Quando o Pittsburgh Steelers entrou em campo, ele entrou para jogar, ele encontrou a forma de ganhar e ele ganhou. Saiu do estádio 3 vezes com vitória. Então, bicho, esse placar é o mais importante. Aproveita que o nível dos jogos vai ser meio crescente. A gente ainda vai pegar alguns jogos que não são times elite da primeira prateleira, como já foi citado nesse programa, até bem mais pra frente, e vai ganhando casca até precisar efetivamente entrar esses times. É claro que na hora que enfrentar esses times, a sua avaliação tem que ser: ganhou, massa, perdeu, tudo bem, mas tá competindo, tá se mostrando que tá dentro do mesmo patamar que essas grandes equipes. Aí você começa a avaliar. Se ele não tiver se mostrando no mesmo patamar, aí você começa a avaliar o que é que tá sendo a temporada. Não é como se o 3-0 dos Steelers
tivesse algum time degringolado, tipo o Falcons, que entregou vitórias pro Bears e pro Cowboys nas semanas 2 e 3. E esse é que é o lance, então acredite firmemente nesse 3-0. Você tá com a gente nessa, Ricardo? Com toda certeza absoluta. Você falou tudo o que eu penso agora, Danilo. Você foi perfeito nas suas palavras. A gente não escolhe adversário. Os adversários estavam lá pra gente poder enfrentar. A gente venceu e abriu. Pronto. E sinceramente, acredito que a gente já tenha feito o suficiente nessa temporada para mostrar que a gente veio para disputar alguma coisa. Os 3-0 não é em vão ou de uma forma iludida. A gente não sabe como foi que aconteceu. A gente tá vendo uma defesa extremamente dominante nos jogos onde atuou e um ataque que ainda está em busca da sua identidade. Então, uma vez que a gente espera que ele consiga ter essa identidade ao longo da temporada, temos tudo para ir longe nesse ano. Perfeito. E a última pergunta do João Marcos é um campo das ideias aqui, Ricardo. O Steelers hoje conseguiria parar Pat Mahomes? Porque, afinal, o destino da AFC passa por Kansas City, né? Eu não sei. A gente até hoje, eu até vi esse dado interessante na tela do Twitter ontem, no meio do jogo do Chiefs e do Patriots. Só a defesa do Bill Belichick basicamente conseguiu fazer algum tipo de cócegas do Mahomes, uma ameaça de conseguir parar ele, não à toa. Em 2 anos de Mahomes efetivamente na liga, quem barrou do Chiefs ir pro Super Bowl número 1 do Mahomes foi justamente o Patriots na final de conferência. É difícil fazer essa afirmativa, porque a gente já enfrentou o Mahomes uma vez e o jogo foi um verdadeiro tiroteio, podemos dizer. Mas eu vou ser ousado. Não acho, na verdade, e isso é um fato, a nossa defesa é uma das 3 melhores da NFL, no pior das hipóteses. Isso se não for a melhor. Então, eu acredito que a gente tem tudo dentro de plano de jogo e dentro de características de jogadores individuais para poder sim conter o Patrick Mahomes e o ataque como um todo do Kansas City Chiefs. Então vou apontar aqui, sim, a gente consegue parar, por mais que difícil que vá ser. Lembrando sempre que nos duelos Mike Tomlin e Andy Reid, o Tomlin levou vantagem em grande maioria, viu? Olha só, Germano, você entra nessa onda de otimismo também? Eu vou além. Eu cravo com toda certeza que a gente consegue pará-lo. É só fazer uma única coisa. A gente pega o Terrell Edmonds, mete ketchup nele e manda ele pro campo. Aí o Mahomes vai ficar confuso e a gente consegue o sec. Não, infelizmente, do jeito que tá hoje com essa secundária, sendo muito sincero, eu adoro nossa defesa, especialmente nos pass rush, mas eu não vejo como a gente vai conseguir ou como a gente conseguiria hoje parar o Patrick Mahomes. Talvez o termo parar seja muito forte. Eu creio que a defesa tem o potencial, e eu tô frisando a palavra potencial, de conseguir diminuir o ritmo dele, de conseguir dar trabalho a ele, para que a gente possa ganhar o jogo, tá? Eu acho que um jogo hoje contra o Kansas City Chiefs não seria uma derrota acachapante, não. Eu acho que daria jogo, mas realmente parar o Patrick Mahomes é muito difícil. A frase em voga no momento é: você não consegue pará-lo, você só pode tentar conviver com ele. É isso que qualquer time que vai enfrentar esse Chiefs hoje precisa trabalhar para fazer. É se dar condições para competir. Se você deixar tudo solto, você vai tomar 50 pontos num quarto, igual o Houston Texans tomou no outro playoff da temporada passada. Mas se você consegue arrumar estratégias, você consegue fazer campanhas muito longas, você pode tentar algumas alternativas para parar. Felizmente, não tem Steelers e Chiefs nessa temporada regular. Se tiver algum confronto, vai ser nos playoffs e provavelmente em fase avançada de playoff. Pelo menos em Divisional Round, porque não dá nenhuma impressão de que o Chiefs vai perder a bye week, tá? Hoje ele é o líder da conferência, claro, é 4-0 contra, apesar de ter 2 times 4-0, né? É o Chiefs e o Buffalo Bills, mas certamente o Chiefs está na frente em desempates e certamente ele vai se manter por lá até o final. Então Steelers e Chiefs não se enfrentam nessa temporada. Se vier na pós-temporada, aí a gente vai se preocupar com essa história toda.
Mas, como eu falei no 3-0, precisa primeiro mostrar que compete com grandes times. E, pelo amor de Deus, eu não quero ver ninguém batendo no peito e dizendo a gente consegue parar isso daqui, porque não tem necessidade de fazer um negócio desse nessa altura do campeonato. Só para você ter noção do quanto o Chiefs já está dominando, podemos dizer, na AFC. Dentro da divisão deles, uma grande casa de apostas dos Estados Unidos hoje já pagou antecipadamente quem cravou que o time seria campeão da AFC West. Já pagou pra geral, depois da vitória de ontem. Pô, bicho, aí cresceu, viu? Na semana 4 já pagaram pra quem apostou que o time venceria a AFC West. Não devia estar pagando muito, provavelmente, né? Mas é o nível de confiança que se tem com esse Kansas City Chiefs. Perfeito, meus amigos. Para uma semana que não teve jogo e que a gente não tá falando nada de pré-jogo, a gente até que desenvolveu muitos assuntos. Obrigado a você, ouvinte, que tá mandando muitas perguntas. Vamos para as queridas considerações finais. Germano Coutinho, despeça-se da nossa audiência. Obrigado por mais um programa. Depois de uma breve caída, vamos dizer assim, eu estou de volta com as considerações finais, e minhas considerações finais são o seguinte: a gente tem que olhar pro lado positivo. A nossa bye week já terminou. Eu, pelo menos, sou um cara que odeia bye week. Eu fico muito puto quando não tem jogo, porque a gente espera o ano inteiro para começar a NFL, e aí vem um maldito final de semana que não tem jogo dos Steelers. Então, assim, ninguém esperava a bye week agora, entendeu? Mas como ela já aconteceu, pelo menos até o final do ano a gente vai ter jogo dos Steelers toda semana. Isso é uma coisa muito boa. Então minhas considerações finais ficam para esse fato. Eu não gosto de bye week no começo, porque assim, pessoalmente não interfere em nada fisicamente pra mim, né? Não sou eu que tô correndo e me batendo lá dentro do campo. Mas nesse lance a gente passa tanto tempo sem temporada, e quando você tá pegando o gostinho dela as primeiras semanas, você já tem que dar uma pausa. Aí é chato. Quando tá mais pro final, que a gente fica fazendo essa cobertura, passa muitas semanas elétrico, pegando tudo que tá acontecendo, uma folguinha de uma semana dá uma revigorada. Eu gosto mais ainda quando essa folguinha é uma bye week nos playoffs, assim. Mas aí, depois dessas regras novas da NFL, o sonho é mais alto. Já faz 84 anos. A última vez que a gente teve bye week nos playoffs foi aquele ano do Jacksonville Jaguars, acho que é 2017. Enfim, Ricardo Rezende, obrigado por mais um programa. Suas considerações finais. Eu que agradeço o programa de Bye Week. Geralmente a gente senta e começa a falar sobre a temporada como ela foi até então, que a gente espera que mude a partir de agora, e esse ano a gente meio que teve que improvisar tudo, como disse no início. Ninguém esperava que isso fosse acontecer, mas estamos aqui tentando trazer o melhor e absolutamente tudo sobre o Steelers para vocês. Agradecer todo o prestígio, principalmente por nos acompanharem tão bem pelo Spotify e demais provedores de podcasts por onde você está acompanhando nesse exato momento. E as minhas considerações finais, propriamente dita, vão ficar para o reforço. A gente estava falando do Chiefs agora há pouco, e tem um dado que vale compartilhar, que é para a gente ver o quão dominante está sendo o Chiefs do Andy Reid, que isso já vem antes do Andy Reid, antes do Patrick Mahomes, perdão. O Chiefs chegou ontem na sua quarta temporada consecutiva, começando a temporada com 4-0. O Steelers, se vencer no domingo, chega 4-0 apenas pela quarta vez desde 1970 na sua história. O Steelers, que é um dos times com maior sucesso desde a década de 70, desde a era Super Bowl. Isso só para mostrar como vencer na NFL é difícil. E esse 3-0 ele merece ser, sim, muito comemorado. Também para reforçar como esse time do Chiefs, de fato, é um patamar realmente acima. Ele é bem diferenciado. Então aproveitem, vamos torcer, e sempre lembrando que na última vez que o Steelers chegou 4-0, o Steelers foi ao Super Bowl e ganhou. Então, hashtag empolgou para todo mundo ficar feliz. Até a próxima, amigos. Muito obrigado. É isso, amigo ouvinte. Aproveite essa situação de 3-0, de vitórias consecutivas, de estar invicto.
numa temporada, porque toda semana ficar aparecendo naquele gráfico, se seu time ainda está invicto, DRT nisso aqui é muito gostoso, cara. É uma sensação deliciosa, eu espero que você aproveite, eu espero que você continue mantendo este podcast nessa situação invicta, tá? Continue mandando as 5 estrelas lá no iTunes. Eu disse que eu ia ler no próximo programa, mantenham isso para o próximo programa de pré-jogo, tá? A gente já tem 1h20 desse programa de bye. No programa antes de enfrentarmos o Philadelphia Eagles, ainda nessa semana, eu leio os recados de vocês no iTunes, as recomendações no iTunes, se tiver alguma dessa temporada. E no mais, continuem seguindo no Spotify, 5 estrelas e recados lá no iTunes, assina no Google Podcasts, no Deezer, todas as plataformas onde você encontra esse podcast. Continua acessando as redes sociais, o Twitter, o Instagram, @BlackYellowBR, o canal no Telegram, t.me/BlackYellowBR. Como o Steelers deu parada de notícias, o canal deu uma parada de publicações, mas com o retorno de treinamentos e entrevistas, etc., volta ao ritmo por lá. Eu imagino que o nosso glorioso No Terrão volte com tudo também nesse ritmo de pré-jogo, pós-jogo, e notícias e treinamentos, etc. E é isso, ficamos por aqui. Ainda nessa semana voltamos com um episódio de pré-jogo. Um enorme abraço a todos vocês e até lá. Here we go. Here we go. Here we go. Steelers, here we go. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. Hey there, it is Ryan Seacrest with you. Do you want to make this summer unforgettable? Join me at Chumba Casino. It's this summer's hottest online destination. They are rolling out the red carpet with an amazing welcome offer just for you. So don't wait. Dive in now and play hundreds of social casino games for free. Your chance to redeem real prizes is just a spin away. Care to join me? Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply.